Gente, meu nome é Aline Regioli e bem-vindos ao meu canal. Hoje direto de Dallas, acabei de chegar. Eu tô só rindo pra não chorar. Porque agora são... Deixa eu abrir um pouco a janela. Agora são 8h30 da noite de Dubai, tá vendo? E 10h30 da manhã daqui. E da minha casa à meia-noite de Dubai, do dia 23. E tô chegando aqui dia 23 de janeiro, às 8h30 da noite. Gente, é muita coisa dentro do avião. Foram 18 horas, 17 horas dentro do avião. Vocês viram que eu ainda não melhorei, né? Minha voz ainda tá mal. Depois daquele voo eu tive que, como que fala no Brasil? Atestado médico. Tive que ir no médico porque eu não tinha voz nenhuma. Então eu deixei de fazer 2 voos, mas eram bate-voltas. E agora eu tô fazendo esse longo. Graças a Deus eu ainda tenho voz, com a mesma voz que eu saí de casa. Fiquei poupando a minha voz, não falei assim tanto, mas porque também tava na galley. Amanhã eu vou voltar na galley, a galley é a cozinha do avião. Então eu não tenho muita conversa assim com o passageiro, tô tomando chá e etc, mas é isso. Dallas está chovendo, eu não me importo com frio, vocês sabem que eu me encapoto e saio, mas chuva é complicado. E eu tenho que dormir, então são 10h30 da manhã daqui, então eu vou dormir agora e depois eu vou acordar e ver como é que vai estar o tempo, porque eu tinha planejado várias coisas, não sei se vou conseguir fazer. Mas então vamos passear em Dallas ou sei lá o que vai acontecer. Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreve no meu canal, deixa o seu like, seus comentários, ativa o sininho aí pra você receber os meus vídeos. Se você quer saber quem edita os meus vídeos, é a minha Camila Regioli, e ela vai pôr o nosso Instagram aqui, o meu e dela. E se você precisar de alguma edição, procura a Camila, tá bem? É super profissional. Então vamos passear. Ou não? Não sei. Vamos ver o que vai acontecer. Bom, gente, eu vou sair porque eu não consigo dormir. Acho que eu tô preocupada que vai ficar noite, depois eu não vou conseguir comprar comida, nem pegar minhas coisas. Como eu sei que vou ficar acordada de madrugada, eu vou ficar com fome. E não vai ter nada pra eu comer aqui, por causa do fuso horário, são 10 horas de diferença. Então eu vou fazer o que eu tenho que fazer, voltar e daí dormir. Acho que vai dar certo. Então, saí aqui do hotel, minha internet não está funcionando, então vamos com a cara e com a coragem, mas acho que vai dar certo, porque é aqui pertinho. Sair na claridade pra mim faz muito bem, porque eu sinto cansada fisicamente, mas de sono, realmente eu não me sinto com sono, é louco. Ele falou pra eu cortar no parking lot. Não sei do que ele tá falando, vou tentar ir por aqui. Eu me aventurando aqui, né? Imagina que eu fico atolada ali. Tá tudo molhado, mas pelo menos não tá chovendo, por isso que eu resolvi sair também. Aqui parece que tem uma entrada pra pedestre e parece que eu tô indo na direção certa. Gente, eu recebi aqui. Tô aqui num lugar que pega. Mas olha isso aqui. Isso daqui deve ser só pro cereal que eu comprei pro Tomás. Amazon Locker é aqui nessa área aqui, tem
tem restaurantes, ó. Bar. Agora eu vou atravessar, porque eu vou na farmácia ali do outro lado. E aqui, ó, ali tem um mercado. Pancake House. Me falaram que é bem boa essa Pancake House. Casa de panquecas. E aqui estamos chegando na farmácia. Gente, não tem uma alma viva andando. Só eu. Tá aquela névoa, tipo São Bernardo do Campo, que eu já tô acostumada, então tô super acostumada. Aqui tem várias lojinhas por aqui, perto do hotel. Aqui estamos nessa farmacinha super famosa dos Estados Unidos. E eu vou direto onde eu quero. Mas olha que gigante essa farmácia. L'Oreal, Revlon, a área de make-up aqui, ó. Soap and Glory. Usei bastante isso daqui. Quanto que é? 10 dólares. Negócio creme pro pé. Olha, Pixel. Eu gosto dessa marca. Tem um óleozinho. 15 dólares esse Pixel aqui. Mas não tem o óleozinho que eu uso. Olha que bonitinho da Hello Kitty. Tem. Olha, Vitamin C Serum. Mas eu acabei de comprar um, então não vou comprar, né? É o olhinho que eu uso. Não tá aqui. Sempre saio com blusa e carrego na mão, né? Vitaminas. Olha, palmilha. Eu queria uma palmilha. Aqui é com arco. Pé. Essa daqui. Ó. E aqui é a parte da farmácia mesmo, né? Os remédios, é tudo controlado. Tem brinquedo. Ou seja, é tipo um mini mercado, né? É assim que eu vejo a farmácia. Olha as meias. Coisinhas até pro cachorrinho e pro gato, tá vendo? Na farmácia. Mas o que eu quero pode ser que esteja aqui, mas tô achando isso daqui tudo muito vazio. Acho que não vai ter, não. Eu vou chorar. Não tem, não. O meu gluten free. Muito triste. Lembra lá em São Francisco que a gente foi nessa loja de chocolate chamada Girardelli? Então, olha aqui o chocolate. Vou comprar esse aqui. E agora, como que eu vou fazer sem meus Cheetos? Não posso, eu vou pegar aquele outro. E esse Cheetos Jumbo Puffs custa 5 dólares e 69 centavos. Será que tem alguma parte gluten free? Olha, esse daqui é gluten free. Olha, eu vou levar 7 dólares. 7 vezes 3, 21. Não é assim tão barato. Aí olha onde eu vim parar. Eu achando que aqui tinha o Cheetos, mas não tem não. Até liguei a câmera pra fazer aqui. Ai! Tem, mas é pequenininho. Só esse aqui é pequeno, mas não é possível. Tem que ter do grande. Bom, cheguei aqui no quarto. Eu vou comer. Bora comer. Quem sabe eu durmo depois. Gente, esse bodezinho que eu comprei pro Tomás, do Minecraft, ele tem uma coleção, né? E agora eu comprei o bode. Eu não vou abrir pra deixar ele abrir, mas é tão bonitinho. É cheio de pelinho. Acho que ele vai adorar. Vocês me perguntam sempre qual é a cor do meu batom. Então presta atenção. Pra quem quer anotar aí, ó. É o Rimmel Provocalips. Rimmel Provocalips. Esse daqui fica 16 horas ou mais, né? Porque vocês viram meu batom? Quando eu cheguei, eu tava 10 da meia-noite. Esse se chama Kiss Me Youthful. Esse aqui, ó, Provocalips. Eu não vou chegar perto porque essa câmera não foca. Então eu sempre passo esses dois. Mas primeiro, a base, eu ponho esse daqui, que eu uso 2 tons de vermelho. Que esse é o Provocalips também. Esse daqui é Play With Fire. Esse Provocalips aqui é o número 550, que é o Play With Fire.
E eu passo esse primeiro e depois esse. Porque se o batom for saindo, sai um pouco, né? Sai mais esse vermelho vivo, porque eu gosto de ficar mais com o outro embaixo. Então, fica uma mistura legal. E esse vermelho vivo é o número 500. Kiss Me Full. Então, esses dois. Comprei essa vitamina C. 20% de vitamina C mais ácido hialurônico. Falam muito bem dessa vitamina C, então eu comprei. Foi $19. Na verdade, eu paguei mais barato, na verdade. Tá mais caro. Acho que eu paguei $16. Isso ficou mais caro aqui. E comprei cereal do Tomás. Só tem aqui nos Estados Unidos. Esse Lucky Charms aqui. Essas coisinhas são marshmallows. Puro açúcar, né? E é gluten free, by the way, ó. Gluten free. Boa noite. Bom dia, pessoal. Não dá pra ver nada ainda, né? É ótima essa luzinha ali, ó, porque assim não liga na sua cara. São 6 horas da manhã, mas eu acordei às 5:30 da manhã. O que foi bom, porque eu fui deitar às 6 horas da tarde, aí acordei meia-noite. Aí eu falei, não, vou dormir mais. E aí dormi até às 5:30. Então foi bom. Me sinto bem descansada. A gente vai sair, mas só mais tarde. A gente vai num bairro de cowboys, que é bem famoso aqui em Dallas, chama Stock Yards. E a gente vai lá mais tarde. Vai mais 2 pessoas comigo. E lá tem bar country, comer um barbecue. Então a gente vai fazer isso. E agora eu vou ficar relaxando aqui de buena. Tá frio pra caramba lá fora agora. Até aqui dentro, tem que ficar debaixo do edredom. Tem um médico marcado. Eles mandam mensagem assim, você tem médico marcado pra amanhã, confirma. E eu assim, eu não marquei nada. Eu nunca marcaria, porque eu sabia que eu não ia estar em casa. Aí eles disseram que é um sistema que gera os bookings e eles só confirmam um dia antes. E agora eu tenho que falar quais os dias que eu tô disponível, né? Bora tomar um café da manhã. Quero ir lá experimentar aquelas panquecas. Gente, pra quem falar, nossa, a Aline não escova os dentes. Gente, eu escovei os dentes, tá? Senão o pessoal, nossa, ela não escova os dentes. Pois é, aqui em Dallas eu fico mais tempo. Eu tentei trocar esse voo, mas não deu não. Não tem nenhum voo que seja pior que esse. Assim, não é mal, só que é um voo muito longo. Eu até esqueci de falar pra vocês, né? Então a gente veio de Boeing 777. Tínhamos 5 passageiros na primeira classe. O voo era noturno, né? Como eu falei pra vocês. Saiu às 2:30 da manhã. Então, foi um voo basicamente fácil, assim. Mas são 15 horas e 45 minutos de voo. O que significa que eu estava dentro do avião fiquei dentro do avião 19 horas, porque chego antes no avião, saio depois. Então é muito tempo dentro do avião, um voo noturno com 4h30 de descanso. Então é muito, muito duro. E mesmo assim, quando cheguei, não consegui dormir, né? Então, mas aí eu dormi bem hoje à noite. Só que ainda tenho sono. É estranho fazer o meu skincare, porque eu vou sair na rua. E eu acho que eu já vim aqui. Bem que tava escrito que eu já tinha vindo uma vez, mas eu achava que não. Eu achava que o sistema tá doido. Mas ontem, quando eu saí, fui ali na farmácia, depois no Chipotle, eu pensei, nossa, eu acho que realmente eu já estive aqui. Quando eu voltar pra casa, agora eu vou fazer minha unha. Eu tava precisando de uma... Já passou da hora, né? Eu tô tentando esconder. Só que a minha chefe, eu já vou ir com ela. E eu fiquei super feliz, porque assim, fazer 15 horas de voo com um chefe que não é muito agradável é complicado, né? Então eu tava assim, caramba, esses voos são muito duros, esses voos longos, principalmente pra mim, que tô ficando velha, né? Já tô mais velha pra esse tipo de trabalho. Então, eu quero paz de espírito, né? E quando eu vi que era essa chefe, eu fiquei mais animada, assim, fiquei menos tensa. E também porque no Boeing as nossas cabines de descanso são muito melhores que no Airbus. Então dá para ter um descanso decente. Esses 2 pontos positivos para esse voo. E quando eu cheguei aqui ontem eu achei que já tinha vindo. Aqui eu acho que eu já vim mesmo. Mas devo ter ficado menos tempo. Dessa vez eu só vou embora amanhã. Então eu fico fora de casa 3 dias
o que eu não gosto, né, gente? Por isso que eu tentei trocar. Eu preferia ter trocado por Nova York e tal, só que não dava. Não dava porque esse voo pega 5 dias da minha escala e o voo de Nova York pega só 4. Então tem que ter os dias, tem que ser mais ou menos iguais. Já tá, vou escovar o cabelo. Bora. Minha companheira, que é a chefe de cabine, já tá pronta. E nós vamos lá na casa de panquecas. Tem panqueca gluten free, por isso que eu vou lá. Aqui é o lobby do hotel, tá vendo? Tem Starbucks aqui, o que é bom. Depois eu vou pegar aqui no Starbucks, vou ver se eles têm caramelo e tal aqui. A gente tá chegando aqui na casa de panquecas. Então esse aqui é o menu e tem essa Ancient Grains Gluten Free Friendly, porque aqui pode ter contaminação. Olha, gente, chegou aqui minha waffle. Isso daqui é whipped butter. Eu não sei falar isso em português. Depois eu procuro no Google e coloco aqui na legenda. E pus o caramelozinho. Tá uma delícia. E ó, suco de laranja natural. Gente, tô sendo gulosa hoje. E ó, outra panqueca. Não, outra não, agora é waffle, né? Não panqueca. Assim, eu não tomo nunca café da manhã, mas hoje tô exagerando mesmo. Bom, vim aqui no mercado agora. Vamos ver o preço da cebola. Aqui eles chamam de cebola amarela, 94 cents. Acho que é por cada uma, 99 cents. Mas parece tudo muito bonitinho e fresco, né? Ai, acho que o melão daqui é tão bom. Só que só tem esse... Ah, ele tem... Aqui, ó. Vou pegar esse aqui. Ai, quanto que custa isso aqui? R$3,96, ó. Gente, olha a banana. 55 cêntimos o pound. Então é 55 centavos, como se fosse o quilo, parece, né? Da Costa Rica aqui. Eu acho que é isso, que é o que tá escrito ali. Se eu entendi, foi aquilo. Ó o mamão, papaya, R$1,99 o pound. Pound deve ser como se fosse o quilo, né? Mas é outra escala, outro tipo de escala. Esse daqui, ó, 33,49 LB, que é libra? Não sei lá o que é isso. Mas deve ser o quilo, alguma coisa assim. R$3,49 a maçã. Ai, se tivesse... Ah, não, essa é batata doce. Se tivesse mandioca. Apesar de que eu tenho um monte de mandioca em casa. Olha esses crepes. Eu comi na casa da minha prima uma coisa assim parecida. É gluten free, só que custa $8 uma caixinha dessa. Caro, hein? Caro, meu amigo. Agora, o queijo aqui... Ah, é o parmegiano. R$6,93. Esse daqui, 8 vezes 3... É... Tá mais caro que aquele que eu comprei. Pronto, já tô saindo do mercado. Desculpa, eu fiquei um pouco distraída com o telefone, falando com a família. Mas uma coisa muito estranha aconteceu. Eu tava assim com o telefone, esperando pra encostar o telefone. O telefone tava assim, ó, como se tivesse eu e a câmera aqui. E de repente, quando eu fiz assim com o telefone, aquela maquininha lá de encostar o telefone já leu e já cobrou do meu telefone. Eu olhei assim, ué, já cobrou. Aí ele falou, já? Eu falei, já, cobrou, pode ver aí. Aí tinha cobrado mesmo já. Tem que tomar cuidado. Isso nunca me aconteceu, mas gente, toma cuidado. Assim, ó, uma distância assim, ó, e cobrou. Eu não cheguei perto, nada. Louco isso. A gente vai daqui a pouco num lugar chamado Stockyards. É um lugar histórico, bem country aqui do Texas. Então acho que vai ser super interessante. Tipo daquele western movie, sabe? Daquele filmes do faroeste. É isso. Vai ser legal. Olha, aqui você só põe o seu andar, que é o meu quinto, e ele te fala qual elevador, que é o 2, ó. Aí você entra aqui. Esse é muito parecido com... E aqui fala, ó,
para que andar que ele vai. É muito parecido com o sistema lá de Nova York. Só que lá em Nova York é preciso, porque acho que tem uns 10 elevadores ali. Então é necessária essa organização e funciona muito bem. Em Nova York, os prédios são altos, né? E aquele hotel que a gente fica é super alto. Porém, aqui os prédios são mais baixos, aqui onde a gente fica. Então, assim, o sistema é muito melhor mesmo. Você sai no andar que você quer. Mas aqui os prédios são baixinhos. Lá em Nova York é muito necessário, porque é uma confusão de gente naquele hotel que, pelo amor de Deus. Oi, gente, deixa eu contar pra vocês, porque saiu o resultado. Quase que eu me esquecia de contar sobre o resultado do DNA lá que eu fiz em Nova York. Muito interessante e faz todo sentido na minha vida. Então, assim, ó, eu vou colocar aqui o screen recorder que eu tô fazendo agora. Então, olha aqui, você tá vendo? Primeiro lugar, Portugal, 46%. Quase que, se eu tivesse mais 5%, eu ia lá. Filho, me dá o passaporte, que eu sou portuguesa. Ah, muito engraçado. Por quê? Porque o Regioli, vocês estão vendo aí, que é Itália em segundo lugar, que vem do Regioli. E Escócia, 14% também. Os 3 primeiros países que fazem parte do meu DNA são Portugal, Itália e Escócia. Isso é muito interessante, porque aí tá explicado a cor do cabelinho do Tomás, todo vermelho, né? Porque eu tenho muita parte escocesa e acho que o meu marido também. Como ele também vem descendente italiano, deve ter alguma coisa escocesa aí também, com certeza absoluta. E o Portugal, por quê? O meu pai é família Cardoso, com Ladeira, e da parte da minha mãe, a minha avó é família Paixão. E essas 3 famílias são portuguesas, né? A família Cardoso é gigante no Brasil, a Ladeira nem tanto, mas ali na parte de Minas Gerais tem bastante ladeira. Eu não sei mais se em São Paulo tem, mas Cardoso tem bastante. Então faz muito sentido ter 46% de DNA português. E depois o italiano eu já sabia, obviamente, que Regioli é da família italiana. Agora, Escócia, Espanha, França, ó, Inglaterra e norte-oeste da Europa, que é ali Escócia, toda aquela parte para lá da Europa, até os índios, índios nossos, né, como indígenas, eu tenho 2%, até 1% de africano, ó. E também índios da Bolívia e Peru. Então, se você ver aqui no mapa, tá aqui, ó. Tá vendo? Toda essa parte da Europa, ó, Itália, aqui pra cima, porque a família do meu avô é bem aqui, aqui pra cima. Tá bem aqui, outro dia eu consegui achar, mas aqui eu não tô conseguindo. Onde que tá aqui, Mantova? Agora não dá. É aqui perto de Parma, ó. Quer ver? Acho que não vou conseguir achar hoje. Mas é aqui perto de Parma, Mantova. Que eu consegui ver no mapa. Essa é a família do meu avô, né? E o meu avô, a família do meu avô, né? Que o meu bisavô era italiano e minha bisavó era francesa. Então tem aqui a parte da França. Depois Espanha e Portugal, né? Porque estão um coladinho no outro, né? Família Cardoso também poderia ser da Espanha, mas obviamente que é de Portugal. E na verdade é mais pra essa área aqui, de Coimbra até Setúbal. Foi o que me mostrou. Porque no website dele, porque isso daqui é o aplicativo deles, né? Mas no website deles está delineado essa cor mais forte ali de Coimbra até Setúbal. E depois aqui, ó, pra cima, Escócia, Inglaterra. Depois vem aqui pro Brasil, né? E essa parte aqui embaixo também. Essa parte marrom é dos que? França? Essa parte marrom não é França não, meu filho. Não sei o que é essa parte marrom. Aqui, ó. Olha onde. Uganda. Ai, muito engraçado, imagina. Falei pra Maria, eu tenho 1% de Uganda, Maria. No meu DNA. Com certeza esse foi, né? Das épocas dos escravos. Com os portugueses, né? Fazendo aquela bagunça e tal. Então, é isso. Muito interessante, viu? Agora vamos passear. Bora passear de novo. Então, chegamos no bairro de Fort Worth, no Texas. Entre 1866 e 1890, os tropeiros arrastaram mais de 4 milhões de cabeças de gado por Fort Worth. A cidade logo ficou conhecida como
Cowtown, ou melhor, a cidade do gado. Quando a ferrovia chegou em 1876, Fort Worth tornou-se um importante ponto de embarque de gado. Em 1917, no auge da Primeira Guerra Mundial, Fort Worth Stockyards era o maior mercado de cavalo e mulas do mundo. Oficiais militares vieram dos países aliados para comprar animais para o esforço da guerra. Mas em 1986, as vendas do Stockyards atingiram o nível mais baixo de todos os tempos, com 57.181 animais. E isso acabou acarretando os fechamentos de todas as empresas que lá estavam. Porém, em 1976, fundaram a Sociedade Histórica de North Fort Worth para preservar a herança pecuária de Fort Worth. Esse novo empreendimento ajudou a estabelecer o Distrito Histórico Nacional de Fort Worth, Stockyards, e a restaurar marcos históricos, incluindo o edifício da Bolsa de Gado, o Coliseu e a antiga sede da Swift & Company. Gente, é de verdade! Uau! Try that again, one more time. Howdy, everybody! Howdy, everybody! Thank you over there, I appreciate that. You just helped everybody out. That's pretty good. All right, let's move on. Real quick announcements for everybody. Heritage Club. Gente, agora a gente vai ver os bois todos passarem aqui na frente. Vai ter um desfile de bois. Saddle up, it's showtime. Estamos no Texas. Gente, que bois lindos! Olha, gente, aqui foi a estação de trem de quando todo esse bairro começou. Olha, aqui tem até a passagem aqui do trem. Hoje não existe mais trem, né? E agora virou tudo restaurante. Vamos ver aqui, ó, coisas do Texas. Olha essas malas. Que lindas. Olha o Apache aqui. Olha as bolsas, que lindas. Hi, how are you? Good, thank you. $56. Ui, sorry. And I've got bigger ones over here too. No, not big. No. It's so beautiful. $56 ou Is this 56 or 79? They're 60. They're 56 now. Ah, ok. Olha que linda, $56 por essa mala de couro. Muito linda. Olha a verde. Nossa, olha a branca, que linda. Uau, fiquei apaixonada. Não devia ter entrado aqui já. Olha essas malas de couro. Uau. Que linda. Parece bem country, né? Essa é $52, essa bolsinha aqui, ó. E essa carteira de cowboy aqui. Aqui eu tenho que levar alguma coisa pra mim. Olha, toilet paper. Olha, não, tem que levar isso. Não é possível. Toilet paper do... Como que é? Papel higiênico do John Wayne.
O que é isso aqui? Não sei. Não faço ideia. Mas olha, American Legend, que é o John Wayne, né? Eu vou levar com certeza pro meu pai. Isso daqui. Ai, $15, por Deus, né? Caríssimo. Mas eu vou ter que levar pro velho. Pelo menos um. Quanto que é isso? Acho que $10. $10 esse copinho. Sinceramente. Ou esse $20. Caceta. Eu vou levar só um imã de geladeira, hein? Não, mentira. Mini Teens. Ah, os negocinhos de moeda. $10. Texas Cowboys. Janeiro. O que mais podemos ver aqui? Olha os ponchos. Ah, não, isso é cobertor. Ai, que delícia. Ah, olha a mala de couro. $200, claro, né? Oh, tadinha da vaca. Olha que vaca mais linda. $40 essa vaca. Tamanho do chifre aqui. Gente, e esses animais entalhados aqui? Olha isso, olha os tamanhos dos horns aqui. Como que fala isso? Não é horn, é chifre. E eles têm preço. Olha, um chifre desse custa $200. Olha aqui. 249 e só vai aumentando. Caceta. Gente, olha isso. Parece que vai avançar em mim. Gente, é muito perfeito. Coitado, $15 mil. Será que é de... Ah, tá escrito do Not Touch. Elas estão falando que é real mesmo. Olha, o leão custa $25 mil. Olha aqui em cima. Uau. Esse daqui custa $2 mil, essa cabeça aqui. Gente, mas que dó. Gente, será que isso é de verdade, esse tamanho? Que lindo. Mas que dó. Gente, é muito real. É que vocês não têm noção do que eu tô vendo aqui. Olha que dó. $1.000 por essa cabeça. É muito real. Eu tô pensando, será que isso é de verdade? Ou é feito na China? Acho que eu vou lá em casa. Ou lá em casa não, vou lá dentro perguntar. Olha isso aqui. Olha aqui, tem um urso aqui. Olha, wolves, lobos. Olha, gente, esse trem aqui é o trem que corria aqui para fazer as encomendas. Que começou aqui com encomenda de porco, ovelha. Então aqui era a estação, tá vendo? A gente acabou de sair lá da extração. Da extração não. Da estação. Ah, aqui é o touro mecânico, nem ferrando que eu vou ali. Parece que a gente tá mesmo no Velho Oeste. Ó a polícia. Texas. Ou não é a polícia, não sei. A gente vai agora no Risk Churrasco. Churrasco do Risk. Olha que legal. Aqui é o menu. Ó, aqui tem pickles.
Vou ver no Google, mas tem pickles frito, que ela vai comer e depois vou mostrar pra vocês. Que interessante aqui dentro. Olha o tamanho da margarita que chegou pra gente. Cheers, Alex. Oh my god, that's heavy. Tá super pesada essa margarita. Tchim, tchim. Sweet. Aqui é brisket que eu vou pôr. Olha, brisket é peito. Peito, não sei. Peito da vaca. É o peito. Peito da vaca. Ó, o pickle frito. Sorry, it was my fault. Look at her plate. What do you have there? I have fried chicken, fried pickles, corn nuggets, fried cheese, Oh, nice. and these are onion. Ah, então ela tem, olha, queijo frito, nuggets de milho, pickles frito, cebola, né? E aqui, frango. Deixa eu mostrar aqui pra vocês o restaurante. Aqui eles têm um... Como que chama isso? Cela? Será que é cela? Olha. É couro puro mesmo. Eu não vou cheirar não, mas ó. Cabeça de animal pra tudo quanto é lado. Aqui é uma coisa grande esse negócio de matar animal, viu? Que dó. Bem texano. Esse daqui tem até boné, tadinho desse boi gigante aqui. Olha que legal esse carro aqui, ó. Que engraçado, para levar palha. É palha? Não, não é palha. Como que chama isso, gente, em português? Já não lembro. Bora lá entrar em outra lojinha. Olha, agora já são 18h25 aqui e 4h25 lá em Dubai. Bora ver o que eles têm aqui. Thank you. Oh, it smells leather. Oh. No, Seriously? Barbie hat. Barbie hat. Tem uns chapéus lá em cima, ó, que custa 500, 700 dólares. Aqui é uma loja bem de cowboy. Olha esse aqui. Ai, coisinhas para as crianças. Olha que fofinho. Gente, mas é tão duro o chapéu. Eu não tinha noção que era assim tão duro. Tem muita coisa de couro aqui. E olha as saias de cowgirl. Como é que fala isso? Cowboy mulher. Olha que bonitinha. 21 dólares uma sainha dessa, ó. Ó, essas bem típicas, né?
quanto que custa. 28. Sai por 30 dólares. Olha os cintos, que graça. Olha que bonito esse cinto. Olha a fivela. Custa 38 dólares, gente. Tá muito difícil pra enxergar assim, número pequeno. Eu preciso urgente ir no médico. Olha que bonito. Meu, olha o cinto dos homens. Olha, isso daqui é mulher. Acho que é feminino ainda isso, né? Nossa, esse daqui é chique. Isso daqui tá bonito. Isso daqui custa. Eu não enxergo. 96 dólares. Sai lá pros 100 dólares um cinto. Sim, tem que comprar um desse aqui. R$3,95. Vou comprar 2 desse. 2 Texas. Não. Olha que gracinha. 30 dólares. É de couro, viu? É couro mesmo. Feito na Índia, na verdade. Só não sei se é de couro. Mas tá falando que é de couro mesmo. Couro genuíno. Gente, olha o colete. Eu sei que minhas primas lá em Minas iam adorar essas coisas aqui, ó. 42 dólares. E as botas de couro. 239 dólares, 199 dólares. Olha isso. Mas isso tem também no Brasil, né? Que eu sei. Deve ser cara no Brasil também. Porque essas coisas são caras, né? Olha que gracinha. Uma graça essa bota aqui. 87 dólares. Eu usaria fácil isso daqui, viu? Olha, 87 dólares. Let's go to the White Elephant Saloon. Tudo são identidades falsas para entrar no bar. Bom, tem cabeça de animal para tudo quanto é lado, né? E aqui é um bar meio masculino, né? Só que é o bar mais antigo daqui. Então, isso daqui é vodka com suco de abacaxi e melão. Vamos ver. Esse drink se chama Cowgirl Shot. E o cara arrumando as botas dele, olha lá. Ok. Um banheiro. Strengths in the Nights. A gente vai aqui, né? Tá bom. Já vai ter música ao vivo. E a gente tá morta aqui, ó. 2 mortas, ó. Bom, a gente já pediu o Lyft. Aqui nos Estados Unidos a gente usa Lyft, eu não uso Uber. E vamos sair do saloon. Porque a gente chegou cedo aqui, né? Então, e é uma quarta-feira, são 8 horas da noite, só que a gente já tá, né, no limite, né? As meninas já estão caindo sono também. Então a gente vai ter que ir embora. Vai começar uma música ao vivo aqui. Vai ser muito legal. E tem aquela parte aqui, ó, para os pessoal dançar. Que é aqui, ó. Tem aqui esse espaço aqui que o pessoal dança. Só que a gente não vai conseguir ver. E também é uma quarta-feira, não tá cheio nem nada. Não é um dia, não é um final de semana, né? Final de semana fica mais lotado. Ó, todo bar, assim, tem algumas pessoas, mas não tá... A cidade não tá cheia, né? Porque isso daqui é bem cheio no final de semana. Mas uma quarta-feira, em pleno inverno, não é muito cheio, não. Ai, chegamos. Nossa, agora eu tô cansada. Mas foi legal, né? Vocês gostaram de lá? Gente, não se esquece de inscrever no meu canal e dar o seu like, hein? Me falaram pra começar a lembrar vocês durante o vídeo, porque às vezes as pessoas se esquecem mesmo, não é por mal.
Então dá o seu like, ativa o sininho e não esquece de comentar. Ai, vou tomar banho e deitar com um pouco de dor de garganta. Gente, só pra vocês saberem, aqui nos Estados Unidos eu não uso Uber, eu uso Lyft. É mais barato. E eu tenho usado já faz muito tempo, mas eu acho que eu não falei isso pra vocês. O Lyft é mais barato que nos Estados Unidos, só pra vocês saberem. Ah, e se vocês quiserem saber de onde que é essa blusa linda, minha, é da minha tia também. C57. Mas minha prima vai colocar aí o ícone, porque é a mãe da minha prima, inclusive. A minha tia, né? É a mãe da minha prima que edita os meus vídeos. Mas é assim, essa blusa é maravilhosa e super quentinha. E eu adoro ela. E ela é muito chique, muito elegante. E ela é bem comprida, eu acho que eu mostrei pra vocês. Deixa eu ver se tem um espelho aqui. Ó, dá pra ver ali? Ela é super comprida aqui, ó. Então ela cobre bastante, ela é bem gostosa. Um fiozinho desse é bem gostoso. Eu acho ela muito, muito linda, essa blusa. Eu adoro ela. Tão quentinha, tão gostosa. Bom, tchau. Bom dia, pessoal. São 6 horas da manhã. Eu acordei às 5h30. Dormi só tipo 6 horas. Mas em Dubai já são tipo 4 horas da tarde. Eu não consigo dormir mais que isso. E às 8h30 é wake up call. E acabou, eu vou voltar pra casa, graças a Deus. O pernoite até que foi interessante pra mim. Achei que ia ser chato, mas foi interessante. Mesmo porque eu tinha umas companhias boas também. E é isso. Agora eu tô aqui assistindo. Chama Love in Spectrum. Esse menino tem autismo. Então é sobre os adultos e adolescentes que querem achar amor. Mas como autista isso é meio complicado. Isso é um reality show. É sobre essas pessoas com autismo tentando achar um relacionamento, namorar, essas coisas. É muito interessante, eu amo. Essa é a Season 2 da América. Já saiu temporada 1 e 2 da Austrália. E agora essa é a temporada 2 dos Estados Unidos. Super legal. As meninas falaram que a água daqui é boa pra lavar o cabelo. Lá nos Emirados a água assim não é lá essas coisas. Mas eu sempre tenho preguiça de lavar no pernoite meu cabelo, que eu nunca tenho muito tempo pra lavar. Mas hoje eu lavei, não tava fazendo nada, aí eu falei, vou lavar o cabelo. O problema é que eu vou ter que prender daqui a pouco, né? Agora eu vou secar o cabelo. Tem que tomar cuidado pra desembaraçar, pra não arrancar todo o cabelo da cabeça. Arrancar o menos possível. Eu já vejo aqui uma cabeleira, mas acho que não é muito. Eu vou agora pôr minha comida para esquentar, que já eu tenho que ir embora. Bom, enquanto isso eu vou fazer meu cabelo, já ligaram, mas eu já estou pronta, né? Gente, chegamos no final do vídeo, espero que vocês tenham gostado. Eu adorei esse pernoite aqui em Dallas.
Não sei se eu consegui mostrar tudo que eu vi pra vocês, mas espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo pernoite. Não esquece de dar o seu like, deixa o recado, ativa o sininho para receber os meus vídeos e compartilhe meu vídeo. Tchau!